Eu sou o Sérgio Rocha, mais conhecido como Serginho, sou morador do Poço da Draga. Atrás de mim tem um espigão, que se chama espigão Hawkshaw. É um espigão que está aqui desde 1875 e serviu para contenção marinha. E como é uma região portuária, a comunidade surgiu a partir desse evento, que foi, né, a feitura de um porto para receber mercadorias. Então, por trás desse espigão, as casas eram de madeira, eram palafitas, porque a água chegava até elas. E final dos anos 60 e começo de 70, instalou-se aqui uma indústria, né, naval, uma indústria que se chama Inace. E aí, em 1970, essas casas de madeira foram removidas, não houve planejamento, e aí a maioria das famílias foram lá para o conjunto Palmeiras. Então a comunidade já tem praticamente 100 anos, né, de resistência, de afirmação nesse território praieiro, né? Porque a cidade não costumava habitar o litoral. E como essa porção aqui, a porção do centro histórico da cidade, o centro administrativo, foi por esse motivo que se instalou esse núcleo habitacional, que é composto, na sua grande maioria, por remanescentes da seca de 1877 e da seca do 15. E eles ficavam aqui por conta da proximidade, né, do centro. Meu nome é Isabel Cristina Lima, sou moradora do Poço da Draga. O Poço da Draga, ele significa afirmação, significa resistência. E esse trabalho comunitário que os moradores realizam aqui fortalece a nossa luta, a nossa causa, em benefício do coletivo, né? É uma comunidade centenária, onde o progresso passa na porta, mas não adentra nossas casas. E a gente já está aqui na 5ª geração, lutando para permanecer nessa área aqui, que é o coração de Fortaleza, praticamente, onde nasceu o primeiro trapiche. Aqui é o pavilhão Atlântico, aqui uma afronta à sociedade brasileira, que é o aquário, entre aspas, que ali é uma derrama de dinheiro. Aqui é a minha história. Aqui é a família dos meus 10 filhos. Só esse aqui que não tem família, que ele se dedicou muito à bebida. E com 45 anos, ele faleceu. Não tinha mais fígado, não tinha mais nada. Se desmanchou em sangue e morreu. Ele tinha 45 anos, 43 anos quando ele faleceu. E aqui, a foto dessa é a família de cada um dos meus filhos. Aquela ali estão até... E aquela parte ali é os 6 que eu criei. Quando eu cheguei aqui, eu acho que tem mais de 60 anos, não, mais de 60 quando eu cheguei, porque em 2017 eu estava com 54 de casada já. Então, eu devo ter chegado bem antes de 60 anos, de 1960, né? Minha mãe, meu tio arranjou um barco, deu para minha mãe, a gente botou um botequim e lá a gente ficou. Lá eu arranjei meu marido, casei, morei 4 anos lá, casinha dela. Aí, depois eu vim embora pra cá. Quando a gente chegou aqui, eu trazia 4 filhos. Aí tive mais 6. Quando nós chegamos aqui no mês de junho, aí surgiu uma conversa, nesse tempo tinha a Capitania dos Portos, era aí, perto do Dragão. Não tinha nem Dragão do Mar nesse tempo. Aí surgiu uma conversa que no fim do ano não ia ficar mais ninguém aqui. Eu fiquei de junho até dezembro, toda hora chorando. Meu Deus, eu lutei tanto para vir morar aqui nessa rua e agora não vou passar nem que 6 meses, já vou embora, já vou sair. Aí foi uma loucura para chegar ao fim do ano. Aí pronto, acabou. Acabou-se, né, as conversas. Mas a gente ficou sempre, de vez em quando eles ficavam assim, né, perturbando a gente. Aqui nós estamos na Cidal, que a gente conhece esse trecho como Cidal. É a Avenida Almirante Tamandaré. Então essa Cidal para a gente tem um significado muito importante, porque é um limite físico do Poço da Draga, porque por trás do prédio é onde as casas começaram a se configurar como comunidade, né? Uma do lado da outra, como vizinhos. E por trás dessas casas existem os quintais, e atrás dos quintais teria, né, esse poço da draga, que era um poço de água em que ficavam atracadas as dragas, que são embarcações que retiram areia do fundo do mar. E é nessa porção de água onde havia as primeiras casas de madeira, que hoje está a indústria naval. Porém, nós
que temos a rua principal paralela a essa daqui, nos consolidamos a partir dos anos 30, 40 como Poço da Draga. Só nos anos 70 que a gente teve esse status de comunidade, porque o seu Valmir Melo, que foi o primeiro presidente da associação, registrou, acho que 72 casas na SPU, porque isso aqui é área de união, área de marinha, e aí se configura já como um núcleo habitacional formado e consolidado. Aqui nós estamos na Viaduto Moreira da Rocha, que a gente chama apenas de viaduto. Esse ponto aqui para a gente é também um marco, né, de como a comunidade começou a resistir. Porque quando as casas de trás saíram, nos anos 70, as daqui começaram a se configurar nesse formato que vocês estão vendo, que são casas estreitas, né, que tem quintais. E por que eu estou nesse ponto? Porque aqui é onde inicia a rua principal da comunidade, que é a Viaduto Moreira da Rocha. E esse prédio, que é o da Cidal, ele tinha um poço profundo, e como a comunidade não tinha água encanada, aqui as pessoas vinham buscar água. E aí chamou-se Calçada das Latas d'Água, porque o pessoal fazia fila aqui para pegar água. Já que um chafariz lá na frente foi feito, mas a água era salobra. Então, essa rua, que é a rua principal, é onde se desenrolou toda a história da comunidade no sentido de resistência. Então, a nossa luta de resistência e de afirmação em permanência é justamente dada por essa disposição dessas casas todas. No tempo do Antônio Cambraia, ele deixou um projeto para o Juraci. E o Juraci, para ganhar voto, disse: Poço da Draga vai ser a primeira, vai ser a primeira prioridade se eu ganhar Poço da Draga. Aí todo mundo votou, porque o projeto do Cambraia era assim: daqui da minha casa para lá ia ser uns apartamentos de 4 andares. Cada andar, 4 casas, era 16 casas, um apartamento assim, que ele deixou um projeto já feito. E aí todo mundo aceitou. Ora, um projeto desse pra gente ficar aqui mesmo que as casas fossem miudinha, mas foi um projeto muito bem feito que ele fez, porque na época, se a gente tivesse, por exemplo, aqui eu tenho meus filhos que moram aqui junto comigo, aí cada um ia ganhar uma casinha lá nesse projeto que ficava daqui pra lá e pra lá. E pra cá ia ser um estacionamento, e foi muito bom, e todo mundo aceitou, meu Deus do céu, aí pronto. Aí o Cambraia ganhou, né? O Juraci ganhou. Quando foi uma época, teve uma reunião muito grande aí dos prefeitos lá na Caucaia, a gente foi, os prefeitos. Aí lá um amigo da gente aqui, foi até o filho do Antônio Cambista, né? Aí chegou, falou com o seu... Oi, aí seu falando pro prefeito. E aí, como é que vai ficar a situação do Poço da Draga? Aí ele olhou por mim e disse: o Poço da Draga morreu, o Poço da Draga morreu. Foi assim que ele respondeu pro filho do Antônio Cambista. O Juraci. O Juraci. Depois que foi eleito. Depois que foi eleito, e já estava já há quase um ano, e a gente esperando para ele continuar a construção dos prédios. Aí pronto. Ele não morreu. Quem morreu foi ele. A gente agora está aqui numa residência que é emblemática para a gente, que é a casa do seu Valmir, falecido seu Valmir Melo. Ele foi o primeiro presidente da associação. Em 1970 ele registrou a comunidade como núcleo habitacional, e ele era prático dentista, ele tinha um consultóriozinho aqui na casa dele, arrancava dente até de cachorro, Doberman, tudo. E aí o seu Valmir, ele foi muito importante, né, na luta de permanência da gente, de resistência, de afirmação, porque ele, junto com as irmãzinhas, o Padre Tito, eles tentaram a todo custo, né, gerar melhoria de qualidade de vida. Então, essa localidade aqui, a gente chama, sabe como? Rapaz, ó, vai ter um negócio lá no seu Valmir. Antes dizia assim, vai ter uma reunião lá no seu Valmir. Agora a gente vai assim, ó, não, é ali na Dona Zeni. Então, assim, a altura da viaduto, a referência é a Dona Zeni. E aí, para dar acesso ao outro lado, que é o trilho, a gente chama Beco do seu Valmir, ou então Beco da Dona Isabel, que é também falecida. E a gente gosta muito de homenagear como localidades, né, de pertencimento aqui, o nome das pessoas. Agora a gente está no limite do que a gente tem do Poço da Draga físico. Agora, por que a gente está aqui? Porque o prédio atrás de mim, que é a Cefaz, que é do final do século XIX,
ele é um marco para a gente porque existe um registro oficial de uma foto de 1930 exatos, onde aparece um senhor sentado num atracador lá do Espigão Rauchal, lá da praia, e no fundo aparece esse prédio da Cefaz. Então, se em 1930 já existia um cartão postal com o nome Poço da Draga, é óbvio que no mínimo 10 ou 20 anos para trás já se tinha consolidado uma comunidade. E aí esse limite que a gente está aqui, que é a rua Guilherme Blum, a gente chama de Galdinos, porque Galdinos é uma família que mora aqui próximo. Essa família veio do interior e a localidade ficou chamada Galdinos. Agora, por que a gente está aqui? Porque esse limite físico é onde as dragas ficavam atracadas, por trás dos hangares da indústria naval. Então, a indústria naval se instalou inicialmente nesse ponto aqui. Depois foi que se estendeu lá para a parte da praia. Esse trilho aqui, ó, essa rua aqui, que a gente chama de trilho da dona Nilson, então trilho da dona Marlene, que é uma rezadeira. E o que marca aqui esse trecho é o que os moradores fazem com suas residências em se tratando de qualidade de vida, porque aqui até os moradores mesmo mais antigos dizem assim, não, lá no trilho é tudo quebrado, tal, não sei o quê. E aí vocês veem um jardim desse, que demonstra que é a conservação do espaço, né, a preocupação com o espaço que os moradores têm. Então, esse jardim aqui, por exemplo, é o jardim da mãe da Mara, que é o nome do lugar aqui, o Cantinho da Mara, a dona Nilce, que tem muitos filhos, preserva, ela com 84 anos, ela preserva e fez um jardim desse aqui. Agora nós estamos na última parada aqui do Poço da Draga, que é a Cidal. Então, a rua aqui do meu lado dá acesso à comunidade, que hoje se chama Travessa Cidal. Esse trecho que é a Avenida Almirante Tamandaré, a gente tem ao fundo a Caixa Cultural, que era a antiga alfândega, e é um prédio muito antigo, né, que recebia mercadorias do porto, e a gente tem uma referência muito forte lá, porque os moradores trabalhavam lá, inclusive, na calçada. O fulano está trabalhando lá, né, como ambulante. E esse trecho hoje, que serve de lazer para nós, ele passou por uma reforma nos anos 2008, e aí foi colocado um piso cariri e tal, e nesse período os moradores, a maioria eram moradoras, né, a força feminina no Poço da Draga é muito forte, foram convidadas a plantarem, porque não tinha árvores aqui, foram convidadas a plantarem árvores, e elas davam o nome delas às árvores. Então, são propostas que ajudam a florescer o mundo, ajudam a florescer a realidade em que a gente está inserido. E esse motivo, esses atos, né, de conservação do espaço, em que a moradora sai lá da sua casa, que está segregada por esses muros, deixa a gente lisonjeado e com um poder e um entusiasmo maior de pertencimento, já que a realidade do Poço da Draga não está separada do mundo. Então, quando um morador faz isso, ele está plantando, ele está fazendo florescer uma flor no jardim chamada realidade. Então, é por esse motivo que o Poço da Draga, ele permanece, continua se afirmando e se reafirmando. Aqui o Poço da Draga, para mim, é uma coisa muito boa. Todo mundo me respeita, todo mundo tem uma atenção grande. Eu sou tia de todo mundo, eu sou mãe de todo mundo. Até o pessoal que passa aí que nem me conhece, às vezes passa, vem da praia, não tem mais dinheiro. Ô tia, por favor, dá pra senhora arranjar um pouquinho d'água? Dá, meu filho, vem aqui, pego água, dou pra... Ô tia, graças a Deus. E tem muitos deles por aí que dizem assim, a gente só ganha água aqui. E sempre da tarde, a hora que eles vêm voltando, dá pra... Só a senhora que dá água pra gente. Mas eu adoro aqui. Eu gosto muito do Poço da Draga, meu Deus do céu. E o Poço da Draga significa para mim a minha própria afirmação, a minha própria vida, né? Aqui eu pude nascer, aqui meus pais lutaram para permanecer e eu só agradeço. E minha mãe, ela tinha uma frase: morar no Poço da Draga é um privilégio. Ter o direito à posse dessa terra é um direito nosso. Então, eu continuo lutando e afirmando que aqui é meu lugar.